Olá, eu sou Bianca Dias, especialista em neurociência do sono infantil e criadora do Método Nanar, uma metodologia gentil e eficaz que vem transformando o sono de centenas de bebês mundo afora. E tem como objetivo fornecer as ferramentas necessárias para construir uma base sólida para um sono saudável desde o início da vida do seu bebê. O que esperar do sono de um recém-nascido? O recém-nascido é muito imaturo neurologicamente e por isso não tem um padrão de sono definido. É muito comum que nos primeiros dias de vida o bebê passe a maior parte do tempo dormindo e você caia na doce ilusão de que você foi sortuda e tem um bebê tranquilinho que vai dormir com facilidade. Infelizmente, isso faz parte do processo natural da criança. Esse bebê nasce com uma barreira contra estímulos para proteger o sistema nervoso central. Imagine só, ele passou 9 meses dentro da barriga, no escurinho, sem estímulo nenhum, na tranquilidade e de repente nasce num bloco cirúrgico, luz branca, gente conversando, barulho em volta. A criança não conseguiria lidar com tantos estímulos logo após o nascimento, seria realmente traumático. E como o nosso corpo é perfeito, a criança nasce com essa proteção para ela ir se adaptando aos poucos com os estímulos aqui fora. Então essa barreira vai desaparecendo ao longo das semanas, de forma que o bebê vá se adaptando com a vida aqui fora. É por isso que nos primeiros dias de vida o bebê consegue dormir no claro, no barulho, sem dificuldade nenhuma. Mas com o passar das semanas você pode perceber o seu filho começando a apresentar algumas dificuldades no sono. Isso significa que ele está perdendo essa proteção e começa então a ficar mais sensível aos estímulos ao redor, sendo necessário colocá-lo para dormir num ambiente mais tranquilo, desacelerar e respeitar o seu momento acordado, né? Não ficar ali com muita agitação, em ambientes com muitos estímulos, porque tudo isso pode sobrecarregar a cabecinha da criança, o deixando irritado e com dificuldade para dormir. Inclusive, pode ser esse o motivo do seu bebê ter crises de choro ao final do dia. E muitas famílias confundem com cólica. Cólica não vem com hora marcada. Se o seu bebê está tendo crise de choro no final do dia, a famosa hora da bruxa, isso significa que ele está com o cérebro sobrecarregado. Então é um bebê que está se cansando muito. Lembre-se, ele acabou de nascer. Então às vezes você fala, mas na minha casa é muito tranquilo, não teve nada demais. Não teve nada demais para você, adulta, que está acostumada com estímulos em excesso. Para um recém-nascido que acabou de nascer, que está se adaptando à vida aqui fora, qualquer coisa pode ser muito. Uma simples visita, passar de colo em colo, uma simples ida ao supermercado, ter um irmãozinho em casa que fica fazendo barulho, um rádio que fica ligado o dia inteiro, tudo isso pode sobrecarregar a cabeça do seu bebê e deixá-lo extremamente irritado ao final do dia. Até os 6 meses de vida, o bebê tem um sono monofásico, então ele passa 50% do tempo no estágio de sono leve e 50% no sono profundo. Isso significa que as chances do seu bebê despertar durante o sono são gigantescas, pois quando estamos no sono leve, qualquer barulho ou estímulo é suficiente para nos despertar. Durante o estágio de sono leve, é muito comum que o bebê tenha um sono agitado, que ele mexa o olhinho, que ele mude de posição, que ele resmungue. Esse sono inquieto é muito comum em recém-nascidos e atrapalha demais o sono dos pais, que geralmente dormem ali no mesmo ambiente. Mas, se o seu bebê não está chorando, você não precisa interferir. Se ele está de olhinho fechado, reclamando e resmungando, deixa ele quieto que ele está dormindo. Ou se ele está de olhinho aberto, mas está quietinho, é porque ele não precisa de ajuda também. Quanto menos você interferir desde o início da vida, mais rápido o seu bebê vai se adaptar a voltar a dormir sozinho e a se virar sozinho. E muitas vezes o seu bebê está dormindo, porém ele está nesse estágio de sono leve. E aí você fica incomodada com a inquietação dele, vai interferir e aí ele desperta. Outra curiosidade sobre o recém-nascido é que até os 3, 4 meses o bebê não possui um relógio biológico maduro. Nessa fase, ele ainda não tem a sua produção hormonal regulada. E por isso não faz diferença o horário que ele iniciou o sono noturno, que ele fez as sonecas, e por isso também ele não consegue engrenar longas horas de sono durante a noite, precisa se alimentar, seu intestino funciona, tudo isso durante a noite. Isso vai mudar à medida que o seu relógio biológico for amadurecendo e o seu corpinho for entendendo que a noite é hora de dormir, não é hora de fazer suas necessidades, nem de se alimentar. Geralmente leva de 6 a 8 semanas para ativar o relógio biológico do bebê. E o que você pode fazer para ajudar nesse processo de amadurecimento do relógio biológico é expor o bebê à luz natural durante o dia, quando ele estiver acordadinho, e na hora de dormir escurecer ao máximo o ambiente, para ele começar a entender a diferença do dia para a noite. Então eu acho que já ficou claro que esse período de 0 a 4 meses é um período muito delicado para o bebê, um período que ele está passando por um constante amadurecimento e desenvolvimento neurológico, que é muito importante para ele ser uma criança saudável. Aos 4 meses tem um marco significativo, que é quando tudo isso muda. A criança começa a ter um relógio biológico eficiente, começa a sua produção hormonal de forma ajustada e por isso é momento da gente reorganizar toda a rotina. É por isso que todas as dicas que eu vou passar nesse curso é destinado para bebês de 0 a 4 meses. Não vai funcionar para bebês maiores.
Antes de iniciarmos as orientações, é importante que você nivele as expectativas e saiba o que esperar dessa fase, o que é normal e o que não é. Até os 3 meses de vida, o bebê não tem um padrão de sono definido. Isso significa que um dia pode ser de um jeito e o outro completamente diferente. Então, não cobre uma rotina rígida do seu bebê, ele ainda é muito imaturo. Pode ter um dia que ele vai fazer várias sonequinhas curtas e no dia seguinte ele vai fazer algumas sonecas longas e tá tudo bem. O importante é ele estar bem, saudável e acordar disposto dessas sonecas. Da mesma forma, pode ter um dia que foi perfeito e você vai falar, ai, hoje o dia foi maravilhoso, a noite vai ser boa. E não, a noite é caótica, seu bebê acorda, fica 2 horas acordado e tá tudo bem. Tudo isso faz parte dessa imaturidade neurológica do bebê. Mas, mesmo diante da dificuldade, eu sugiro que você continue seguindo as orientações que eu vou te passar de uma boa rotina, de um ambiente de sono ajustado, fazendo o que for necessário para que o seu filho encontre esse ritmo e crie um padrão, mas saiba que a princípio ele não vai ter e tá tudo bem. O bebê não começa a dormir bem da noite pro dia, exige tempo e dedicação. Por isso, implemente todas as minhas orientações com paciência, persistência e constância para que à medida que o seu bebê for amadurecendo, você comece a ver resultados.